Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como membro do corpo de Cristo. Graça eterna a todos. É sempre um prazer me reunir com vocês através desse canal Haroldo Lira CE, através do YouTube. Bem-vindos sejam todos. Sempre agradecendo aí os novos inscritos, pedindo que você se inscreva aí no canal. Graça eterna a todos. E abençoado, hoje estou completando 60 anos e estou me sentindo um garoto, estou me sentindo muito feliz, graças a Deus, junto com vocês aí, mais de 1000 amigos, e através desse canal eu estou interagindo com vocês. É sempre um prazer. Eu penso que nós continuamos juntos aí, crescendo na graça e no entendimento, né? Aos poucos, sabemos já, nós que estamos na graça, que já temos o entendimento e fomos libertos da maldição da lei de Moisés, que ainda, muito embora Deus já tenha cumprido e abolido, mas que todos nós sabemos que a lei de Moisés permanece em vigor aí em pleno século 21, através dos chamados pastores, teólogos, enganando as pessoas e fazendo com que as pessoas continuem escravos da religião, e que somente através da pregação da Bíblia, do Evangelho, através da pregação de toda a Bíblia de uma maneira geral, é que nós podemos levar o entendimento das pessoas para que elas sejam salvas da mente, da metanoia, porque nós sabemos que todas as coisas já foram cumpridas, tudo já está consumado, e toda essa confusão que existe aí no meio de determinadas pessoas que querem levar entendimento próprio e querer ser mais do que os outros, tudo isso é bobagem. Tudo isso é bobagem, porque todo o evangelho ele já está escrito na nossa mente, e nós não ensinamos mais a ninguém. Nós pregamos o evangelho, nós pregamos a Bíblia para que você conheça a verdade de Deus e conheça a mentira dos homens, e você mesmo, através do Espírito Santo que habita em você, ele vai te dar entendimento e te mostrar a verdade. Isso se você for um eleito, né? Que agora o rapaz diz que não tem eleito, não existe mais eleito. E é complicado, abençoado. É complicado a gente ouvir determinadas asneiras e ter que ficar calado. Então, eu estou passando por aqui, né? Só para te levar uma pequena mensagem. E eu tenho outro vídeo para gravar aqui, além desse, vocês vão receber aí. Olha, eu quero só ler para vocês aqui, João 1. Eu vou ler do 1 até mais ou menos 12, só para mostrar para vocês a simplicidade que é da Bíblia, que é do Evangelho, você com a mente de Cristo. Eu não sei, eu sei que nós nunca sabemos tudo, né? E que a gente vai aprendendo. E quando eu comecei a pregar o Evangelho, a pregar a Bíblia, né? Eu realmente eu tinha ouvido, assim, muito pouco a graça de Deus em Cristo, né? Aquilo que liberta as pessoas do engano, do qual eu fui liberto. E que logo que eu tive os primeiros entendimentos, eu já abri um canal e comecei a abrir a boca. Fui abrindo a boca. Se você ver aí meus primeiros vídeos aí, tá totalmente diferente dos que estão agora. E que assim como hoje Deus não levantou ninguém para pregar evangelho, para pregar nada, mas também não proibiu. E todo e qualquer ser humano,
ele pode abrir a Bíblia e falar da Bíblia, falar da palavra de Deus. Entende, abençoado? Então, por que eu estou falando isso? Porque tudo já está consumado. A lei e os profetas vigoraram até João. Não existe mais profeta, não existe mais pastor, não existe nada disso. Entende? E para que se prega o evangelho? Para que se fala do evangelho? Exatamente porque você teve um entendimento que está um pouco avançado e você se libertou da mão dos homens, né? E está adorando a Deus somente em espírito e verdade. Como é a única maneira de você agradar a Deus, porque é diretamente. É agradar a Deus só espírito e verdade, adorar a Deus só espírito e verdade. Crendo em que, Lira? Na obra de papai, consumada em 7 dias. Não tem mais nada. Você lê a Bíblia para saber, né? Para conhecer, para ter entendimento, o que foi a obra de papai. Mas a obra é dele, abençoado. A obra não é minha. A obra não é do mente desiluminada. Não é. A obra é dele. Você tem que crer nele. Você tem que entender ele. Né? A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Nós quem? Os eleitos, que o mentiroso diz que não tem mais eleito. Entende, abençoado? E o que é eleito? Eleito é filho. Não existe diferença, pelo menos para mim, entre escolhido por ele desde antes da fundação do mundo. Predestinado. São os filhos. Entende? E a diferença de eleição só foi aqueles que passaram pela a segunda manifestação de Deus em carne. Foi aqueles que passaram pela a manifestação de Deus até o ano 70. Eles tiveram, mesmo sendo filho, tiveram que ser eleitos porque estavam separados por causa do pecado, por causa da transgressão de Deus, da lei, por causa da transgressão da lei. A única diferença é essa. E que eles não deixam de ser filhos, nem nós. Então, eu quero ler aqui uma simplicidade para vocês, né? Que eu acredito que todo e qualquer religioso, de qualquer religião, ele já leu isso daqui. Só que não entende, abençoado. Quando a gente não tira o véu de Moisés, quando você não tira o véu da religião, né? Quando você não abandona todos esses costumes judaicos que estão aí dentro das ditas igrejas, né? Você não entende nada, abençoado. E você só serve a homens. Olha, vou ler aqui no Antigo Pacto, né? O livro de João, do qual não é evangelho e que são 4 livros históricos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que contaram a história de Jesus de Nazaré como filho de Deus, carne, e que, na verdade, como eu já disse, toda a Bíblia, ela se tornou história, é uma história que nós contamos. A história da obra de Deus, que é para você ter entendimento e saber separar. Entende? Você se posicionar, quando você vai ler a Bíblia, né? Você tem que se posicionar naquilo que você está lendo, né? No tempo da escrita, na cultura da escrita, que não é a nossa, e no tempo passado, presente e futuro, para você poder fazer a separação de quem está falando e para quem está falando, e que você vai se incluir nisso daqui, não vai dar certo. Porque você está vivendo outra era, você está vivendo outra época. Isso já tem mais de 2000 anos. Não dá para você se colocar nesse passado. Entendeu, abençoado? Por exemplo, vamos ler aqui, né? Porque você sabe que cada um prega o que quer e fala o que quer, mas quando você prega
e aí você diz que é o cara, que você que está certo e que os outros que está errado, como diz esse mente desluminada, né? Aí você já está falando com o terceiro, você já não está respeitando os outros. E é por isso que a gente vem aqui e mostra a verdade, porque ele mostra uma mentira e diz que o que tu prega é mentira, e a verdade é a mentira dele. Por exemplo, ele diz que Cristo é um e que Deus é outro. Ele diz que Cristo acabou e diz que Deus... Primeiro ele diz que Deus existe, depois tem uma pregação dele que diz que Deus não existe. Por quê? Por que ele chegou à conclusão que Deus não existe? Porque Deus tudo que existe, ele diz que tem que ter tido tem que ter tido como chama? Tem que ter sido gerado. Então, vocês sabem que a palavra diz: quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Pode o objeto perguntar por que me fizeste assim? Ninguém pode querer discutir a existência de Deus, abençoado. Porque a existência de Deus é antes de tudo existir. E como é que, se ele não existe, como é que ele fez existir todas as coisas inexistentes? Isso é loucura, dizer que Deus não existe. Porque Deus não foi gerado por ninguém, abençoado. Aí é querer demais. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, né? Ainda no livro de João, vou ler para vocês. Eu espero que vocês entendam e que vocês leiam isso daqui várias vezes. Porque eu não vou só pregar só essa vez isso daqui. Vou falar outras vezes. Porque aqui é claro que mostra que, e é lógico, que Deus é um só, abençoado. Deus é um só. Deus fez a obra dele em 7 dias. E depois ele se manifestou só para um povo. Que povo? O povo de Israel. E para esse povo de Israel, ele teve que se manifestar 2 vezes. Como o Deus de Israel e como Jesus de Nazaré. E depois ele se fez um único em todos. E esse todos, né, não é toda a humanidade. Como ele diz aí que toda a humanidade é filho de Deus. Toda. O cara matou a mulher com 50 facadas. O repórter chegou: rapaz, tu matou a mulher com 50 facadas. Tu não se arrepende, não? O cara disse: se eu pudesse, eu fazia tudo de novo. Ele disse que esse cara aí é filho de Deus também. Mas a palavra não diz isso, abençoado. O que a palavra diz é que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E o filho de Deus, quando está na carne, sem ter entendimento do Evangelho, né? Por ele estar na carne, o diabo que está ao nosso derredor, né? Ele faz coisas. Mas quando ele tem o Espírito de Deus, ele se arrepende, abençoado. Isso é uma coisa lógica que acontece no dia a dia. E que já aconteceu comigo, contigo. Então, deixa eu te falar. Olha, João 1, presta atenção, tá? Mais uma vez, eu sei que vocês têm um entendimento. Eu estou aqui mostrando por mente desluminada, né? Que Deus é um só. Que Cristo era Deus. Que Deus era Cristo. Que na carne dentro de Jesus de Nazaré estava Deus. E isso é tão claro como a água mineral. E o cara quer transformar isso numa mentira. Dizer que filho é um e pai é outro. Claro que não é, abençoado. Filho é manifestação. Pai foi, passado, manifestação. E todos foi manifestação, acabou. Quando? No ano 70. Deus agora ele é um. A partir do ano 70 ele passou a ser um, como sempre foi, em todos. Mas esses todos não é toda a humanidade. Esse todos é todos os filhos.
todos os eleitos, todos os escolhidos por ele, desde antes da fundação do mundo, que são os espíritos, que ele prega tudo ao contrário e chama nós de sistema graça. É difícil, abençoado, difícil. Então, olha, João 1:1, presta atenção, no princípio era o verbo. Quem era o verbo? Deus. E o verbo estava com Deus. Quem era o verbo? Deus. O verbo era Deus, que estava com Deus. E o verbo era Deus. 2. Ele, Deus, estava no princípio, aliás, ele, o verbo, né, estava no princípio com Deus. Então, o verbo era Deus, é um só. Deus era o verbo, era um só. No princípio, o verbo estava com Deus, era um só. 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, de Deus. E sem ele, sem Deus, nada do que foi feito se fez. Está falando aqui de outro? Não, só de um. 4. A vida estava nele. Que vida? Deus. E a vida era a luz. Que luz? Deus. A vida era Deus e a luz era Deus. Dos homens. 5. A luz, Deus, resplandece nas trevas. E as trevas não prevalecem contra ela. Ela quem? A luz, Deus. 6. Houve aqui, né? Acabou de falar de Deus. Agora já vai falar de quem? De João Batista. Porque aqui já vai começar a manifestação de Deus como filho, que é o próprio Deus. Entendeu, abençoado? E que é muito claro. Claríssimo. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Que João? João Batista. 7. Este veio como testemunha que testificado a respeito da luz. Quem era a luz? Deus. A fim de todos virem a crer por intermédio dele. Dele quem? De Deus, que era a luz. 8. Ele não era a luz. Quem não era a luz? João Batista não era a luz, não era Deus. Mas veio para que testificasse da luz de Deus. 9. A saber, a verdadeira luz, o verdadeiro Deus, que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. 10. Olha, o verbo. Quem era o verbo? Deus. Estava no mundo. Quem era que estava no mundo, mente desuminada? Aqui está dizendo que é Deus. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, do verbo. Mas o mundo, não esse mundo, que esse mundo nós conhecemos, Deus, mas o dele lá, o da época dele, daquele século, do primeiro século da era de cristã. Mas o mundo não o conheceu. Deus no meio deles e eles não conheceram. Por quê? O mistério estava oculto. Tudo estava oculto. Hoje tudo está esclarecido. Tudo está aberto. A manifestação dele a todos os homens, a toda a humanidade, já se deu. Entende? E hoje ele está em nós. Ele já mora em nós. Que ele também diz que nós não somos templo. Nós não somos espírito revestido de carne. E ele diz que ele é que está certo. 11. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Esse aqui, os seus que não receberam, né? Porque depois ele vai dizer assim, ó. 11. Veio para o que era seu, né? E os seus não receberam. Agora presta atenção. 12. Mas
a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, filhos de Deus, a saber, aos que creiam no seu nome. Então, preste atenção. O pastor, né? O pastor, o padre, o papa, todos eles aí do sistema enganador, eles dizem que veio para o que era seu e os seus não receberam. Aí eles dizem assim, não, mas todos que creram nele, ele deu o poder para ser filho. Aí e todo mundo que está dentro da igreja deles está lá porque crê. Entende, abençoado? E que na verdade não é. Porque é a obra de papai. E o papai disse, né, que ele não divide a glória dele por ninguém. Isso significa o que, Lira? Significa que nada depende do homem, nada depende do ser humano, nada, absolutamente nada com relação a Deus. Ou seja, como eu preguei da última vez, nós não temos livre-arbítrio nenhum com relação a Deus. Aceitar Jesus, uma mentira, uma blasfêmia, uma heresia, igual as heresias do Bruno. Por que, Lira? Porque, abençoado, você não escolheu nem o seu pai. Você escolheu o seu pai? Você escolheu o seu pai, o marido da tua mãe, você escolheu ele para ser teu pai? Claro que não. Como é que tu vai aceitar Jesus, abençoado? Como é que tu vai ter esse poder para aceitar Jesus? Então, quando ele disse, veio para o que era seu e o seu não receberam, né? Ele está falando aqui de duas sementes, certo? E qual foi os que não receberam? Os que não eram filho. O joio. Entende, abençoado? Na época que era joio. Então, no 12 ele diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome. Olha, presta atenção, mais uma vez. Quem é que tem o poder de crer em Deus? Quem é? Segundo o Bruno Mac, mentiroso, é toda a humanidade. Mas de acordo com o Espírito que testifica que nós somos filhos dele, qual é a característica única de um filho de Deus? Quem crê. Quem crê, abençoado. Então, ser filho de Deus não é... Ser filho de Deus não é uma condição. A condição de ir para a igreja, a condição de aceitar Jesus, a condição de dar dinheiro, a condição de lavar o carro do pastor, a condição de comer pão, de comer suco, a condição de receber carteirinha de membro, a condição de fazer campanha. Não é isso. Não é isso. Não é condição. O Filho de Deus, ele só tem uma única característica. E qual é essa característica? Crer. Por que, Lira? Porque só quem crê são os filhos. E para você ser filho de Deus, não tem nada a ver com tu aceitar Jesus. É tu ter sido escolhido por ele, eleito, tendo sido filho desde antes da fundação do mundo. Gênesis 2:7. A criação, abençoada, a criação. A criação dos filhos. Entende? Que não é eu, que não é tu, que são os espíritos, abençoado. São os espíritos. Então, olha, mas a todo quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram nele. 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Você está vendo, né? Que os filhos de Deus são os espíritos, né? E que não nasceram da carne nem do sangue, mas do espírito. Então, como é que eu posso dizer, abençoado, que toda a humanidade é filha de Deus? Toda a humanidade, toda. Não faz sentido, abençoado. Porque se fosse todo mundo filho de Deus, né? Mesmo com essa macumba religiosa que existe aí, né? Eu acredito que o mundo seria totalmente diferente. Totalmente diferente, porque muitas pessoas
que estão dentro das chamadas igrejas, né? Das religiões, não quer dizer que não seja filho de Deus. Assim como o homossexual, a mulher lésbica, é a pessoa que está matando, não quer dizer que não seja filho de Deus, abençoado. Não quer dizer. A pessoa pode estar nesse engano e ser filho de Deus, mas não está com o espírito ativado de fazer a separação entre o bem e o mal e ter temor de Deus. Entende, abençoado? Então, abençoado, sinceramente, não bate, abençoado, não bate. Não bate. Toda a humanidade é filho de Deus. Ó, que maravilha. Então, olha, 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, ó, nem da vontade do homem, mas de Deus. Tudo é de Deus, abençoado. Tudo é de Deus. 14, olha, e o verbo Deus se fez carne e habitou entre nós. Entre nós quem? Entre ele lá, entre aquela geração, entre João, entre os 12 discípulos, entre os judeus e alguns gentios que existiam aqui nessa geração. Quem foi que se fez carne e habitou entre os homens? Quem foi? Não foi Deus? Como é que eu vou pregar para vocês que Cristo não existe mais? Que Cristo acabou? Porque Cristo era um e Deus era outro. Sinceramente, eu não sou mentiroso, nem descarado desse jeito. E eu não tenho essa coragem. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheia de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Pronto, simples assim, abençoado. Então, dito estas coisas, espero que vocês tenham entendido. E continuando esse vídeo aqui, o que eu tinha para falar da Bíblia hoje era isso. E agora eu quero fazer uma observação mais uma vez, como resposta ao Mente Desluminada, né? Ao Bruno Mac. Ele postou um vídeo aí no canal dele falando do Cristiano França e falando do Geraldo Moraes e falando mal de todos nós, pregadores da graça de Deus em Cristo, e dizendo que nós, os pregadores da graça, nós estamos privando as pessoas de crescerem no entendimento de Deus e que as pessoas estão passando a ser fã. Ser fã, eu não tenho fã e nem quero. Eu vou falar deles lá, dizendo que as pessoas estão passando a ser fã do Geraldo Moraes, do Cristiano França, do Elcio Jesus, né? Desses que já estão há mais tempo aí pregando o evangelho, levando o entendimento das pessoas, para que as pessoas saiam do engano, que o único objetivo nosso é somente esse. Nós não estamos aqui para querer ficar mentindo, que nem ele aí. Cada pregação desse cara é uma mentira. Eu vou, no outro vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês a última mentira dele, que é dizendo que não existe mais eleito. Não existe mais eleito, que a morte de Adão, que não foi nem a morte física e nem foi a morte espiritual. Mais uma mentira dele que após esse vídeo aqui eu vou mostrar. Então, abençoado, deixa eu te falar. Então, nesse vídeo dele, ele disse que um abençoado lá disse que apreciava as mentiras dele, mas que antes já tinha conhecido os pregadores e tal e pá. E por isso, né? Só por isso ele veio fazer um vídeo para dizer que nós estamos privando as pessoas da verdade. Ou seja, as pessoas têm que deixar de ouvir eu, tem que deixar de ouvir eles lá, e que tem que ouvir só esse mentiroso. Entendeu, abençoado? Aí ele fala todas essas coisas, aí no fim ele vem dizer
que Deus não levantou nos dias de hoje, que nós já sabemos disso. A lei e os profetas vigoraram até João, mentiroso. Não precisa você falar isso. Não precisa, porque você já aprendeu isso com eles. Como eu também aprendi com eles. Que não é questão de adorar, é questão de tu ouvir a palavra, a verdade, através de várias pessoas. Mas quando é verdade. Quando é verdade. E a mentira tem que refutar. Tem que refutar a mentira. Que é o que eu estou fazendo. Então, cada vídeo que esse cara faz, né? Ele diz que está derrubando a graça. Que está acabando com a graça. Com o sistema graça. E aí vem com o negócio de dizer que nós somos irmãos, que nós não devemos, que nós temos que se amar. Aí quando for mais tarde ou amanhã, ele bota outro vídeo aí dizendo que nós somos do sistema graça. Que nós estamos enganando a pessoa. Então um cara desse é um descarado. É um dissimulado, é igual a Pedro. Fala uma coisa e faz outra. Entende, abençoado? Aí vem dizer que isso não é motivo para a gente estar fazendo diferença entre um e outro. Claro que não é. Mas você chamar Deus de mentiroso, mano. Você chamou Deus de mentiroso. Você chamou Paulo de seis de Paulo, de seis de Deus. Diz que Deus não existe. Diz que Cristo acabou, a graça acabou, a nova aliança acabou. Não mostra capítulo, não mostra versículo, não mostra nada. Você é um eterno mentiroso por causa disso. Porque você pegou essa tua mente, né? E você lê exatamente as cartas de Paulo, que é a graça e que é a nova aliança, aí dá o teu entendimento. Que não está escrito na Bíblia. Aqui não está escrito na Bíblia que não tem mais eleito, que só tem filho. Não está escrito. Não está escrito que a morte, que a morte do qual é a morte de Adão, que você diz que foi a desconciliação de Deus. Não tem nada a ver, abençoado. Não tem nada a ver, não está escrito. Eu não posso acreditar no que não está escrito. Não posso. Eu posso acreditar que o fim da lei é Cristo. O fim da nova aliança está escrito aonde? O fim da graça está escrito aonde? Os eleitos de Deus que não existe mais está escrito aonde? Não dá, abençoado, não dá. Então, eu sei e todos nós sabemos, né? Que para hoje, para o dia de hoje, Deus não levantou ninguém, a não ser os pastores do sistema, os mentirosos igual a ele aí, que diz que Deus fez eles apóstolos, que fez eles bispo, bispa, e assim sucessivamente, como ele diz aí, né? Que ele tem um amigo Espírito Santo aí mentiroso igual a ele, do qual ele só prega mentira, e ao mesmo tempo ele diz que Deus não levantou ninguém para pregar o evangelho. E o pior é que ele diz que o Espírito Santo é um amigo dele aí, né? E que só quem prega a verdade é ele, os outros tudo é mentiroso. Quando na verdade o mentiroso é ele. Por quê? Porque ele prega aquilo que ele não mostra. E nós só falamos o que nós mostramos. E nós sempre falamos, e ele já aprendeu com os mais antigos, eu não vou dizer que foi comigo, que tudo já está consumado. Que a Bíblia, nenhuma carta é para nós, para o dia de hoje. Nós já sabemos disso. Nós já sabemos também que a lei e os profetas vigoraram até João. Nós já sabemos disso. Nós sabemos que Deus, por dia de hoje, não levantou ninguém para pregar o evangelho. Mas também ele não proibiu. Não tem lugar nenhum da Bíblia aqui dizendo é proibido pregar o evangelho. É proibido levar o entendimento para as pessoas, para a salvação da metanoia, do engano, dos pastores, da religião, do sistema religioso e agora de você, mentiroso. Entendeu? Não tem nada aqui dizendo que é proibido. Ele não levantou ninguém mais. A lei e os profetas vigoraram até João. Mas também não é proibido pregar o evangelho não, ô abençoadinho. Acorda, abençoadinho. E também ele não mandou pregar mentira.
Ele também não mandou pregar entendimento de homem. Também não mandou. Não é proibido pregar o evangelho, mas não é para ultrapassar aquilo que é verdadeiro. Quando tu abre, tu mostra. E eu vou te provar agora, né? Que essa tua última pregação, você é um mentiroso. O que você pregou aí está totalmente desconectado com a verdade. Entendeu, abençoado? E eu vou te mostrar. Então, para terminar, né? Aqui no 15, João testemunha a respeito dele e exclama: ele quem? Deus. É um só. Este é o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem. Você vê, né? Que quando eu li aqui João 1, né? Estava falando só do verbo. Estava falando de Deus único. Depois falou de João Batista, não falou nem de Cristo. Nem de Cristo aqui não falou. Aí agora no 15 ele diz: João testemunha a respeito dele e exclama: dele quem? De Deus. Ó, a mente. Este é o quem eu disse: o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia. Porquanto, já existia antes de mim. Quem é que existia antes de João Batista? O Verbo. E quem é o Verbo? Deus. E quem é a luz? Deus. Quem é a vida? Deus. Tudo é Deus, abençoado. Tudo é Deus. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, de Deus. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênico, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, abençoado, isso daqui, né? Isso daqui é uma clareza, abençoado, de que Deus é o único. Deus é único. Não tem esse negócio de Deus, de Cristo, que Filipe perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai. E isso basta, acaba a confusão. Ele disse: Filipe, eu tenho estado convosco o tempo todo. Quem foi que teve com Filipe o tempo todo? O que foi que Filipe perguntou? Mostra-nos o Pai. E ele disse que ele, o Pai, teve com ele o tempo todo. E como é que o cara diz que Cristo acabou? Que Cristo é um, que Deus é outro, que não sei o quê? Não dá, abençoado, não dá. Então, olha, 38 minutos, eu ainda vou gravar outro vídeo, pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilha, faz os teus comentários aí, compartilha e graça eterna. Até a próxima.